fazer. Mas saiba que o pecado é um crime que atinge a Deus. Quando o homem faz a vontade própria, ele está dizendo para Deus: você não é nada, você não manda na minha vida, você não tem lugar na minha vida, eu não quero saber de você. Quando o homem faz a vontade própria, ele está dizendo isso para Deus. Então ele está praticando o maior dos crimes. Que é isso, irmão? Não diga isso. Nós estamos aqui para esclarecer o Evangelho. O maior crime não é matar. Isso é um crime terrível, mas não é o maior. O maior crime não é roubar. Isso é muito feio, é horrível, mas não é o maior. E assim eu poderia citar: não é fumar, não é dançar, não é se prostituir. O maior pecado, o maior crime não é adulterar. E você diz: então qual é o maior? O maior é aquele crime que Adão e Eva praticou no Éden e que por consequência todo ser humano pratica. Qual é? É de seguir a própria vontade, rejeitando a vontade de Deus. Deus tinha dado uma mensagem maravilhosa para Adão e Eva no Éden. Eu vou já concluir, viu, irmão? Glória a Deus. Deus disse: olha, façam a minha vontade, não comam do fruto desta árvore que está no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí o homem praticou o maior crime. Qual é o maior crime? Rejeitar a vontade de Deus, rejeitar a palavra de Deus. Então o homem pode ser o maior pecador do mundo, mas se ele aceitar a palavra de Deus, ele é perdoado. Ele pode ter matado, mas se ele aceitar a Jesus, ele é perdoado. Ele pode ter fumado droga, roubado, ele pode ter brigado, pode ter dado facada, tiro, ou pode ter levado, mas se ele entregar-se a Jesus, é aquilo que o irmão César leu no começo aqui do trabalho: é a ovelha que volta para os braços do Pai, é a ovelha que Deus está procurando. Saiba que este culto nesta noite é porque Deus está procurando você, Deus está chamando você, Deus está olhando para você. É por isso que Ele permitiu que nós estivéssemos hoje aqui para pregar a palavra de Deus. Mas por que é que Deus está procurando a ovelha perdida? É porque a ovelha perdida cometeu o maior crime. E qual é o maior crime, irmão? Eu vou repetir: é porque a ovelha perdida, ela abandonou o papai do céu. Esse é o maior crime. Então saiba nesta noite que todo homem é um criminoso espiritualmente falando diante de Deus. Quer ver mais outra razão? Deus enviou ao mundo seu Filho Jesus para morrer. Ele foi condenado inocentemente, ele foi condenado sem culpa. E você pergunta: e por quê? E eu lhe respondo: pela minha causa e pela tua causa. Pela minha vida é que ele sofreu isso, e pela tua vida, pelo meu crime e pelo teu crime. Viu, criminoso, que ainda não entregou a tua vida a Jesus, ainda não entregou a tua alma a Jesus, tu continuas no estado de pecado, de crime, porque está atingindo ainda o coração de Deus. Não adianta eu mentir nessa noite. Entenda que Deus, a Bíblia diz, irmão Francisco, eu estou tomando teu tempo, rapaz, me perdoa, mas no capítulo 53 de Isaías, a Bíblia diz assim a respeito de Jesus. E olha que o profeta Isaías, ele profetizou isso 700 anos antes de Jesus nascer na terra. Ele profetizou e ficou escrito. 700 anos depois é que Jesus nasceu na terra para cumprir o que Isaías escreveu. Aí sabe o que é que Isaías escreveu no capítulo 53? Ele, Jesus, foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi ferido pelos nossos pecados. Quem foi que feriu a Jesus? Foi eu e você. Quem foi que matou Jesus? Foi eu e você. Porque Jesus morreu pelo meu pecado e pelo teu pecado. Então eu e você somos culpados da morte de Cristo. Agora imagina o homem chegar no dia do juízo final para se ajoelhar diante do próprio Jesus, sendo culpado diante de Deus pela morte do Cordeiro de Deus. Se já é pesado o homem ir para a cadeia pública, ir para a delegacia, ir para o fórum
José Pires de Carvalho, aqui em Xeramubim, ser julgado porque matou alguém aqui em Xeramubim. Se isso já é pesado, imagine, meus senhores e minhas senhoras, o homem se ajoelhar diante do grande trono branco, sem ter aceitado a Jesus como Salvador, sem ter recebido o perdão dos seus pecados, e Deus abriu um livro da vida deste homem, e olhar a vida deste homem, a vida dele foi toda de pecado. Aí você diz, e qual foi o maior pecado? O maior pecado não é qualquer coisa que ele tenha praticado. O maior pecado talvez é o que ele não fez. E o que foi, irmão, que esse homem não fez? Ele não aceitou a Jesus como Salvador. O maior pecado. A única provisão é Jesus. O único sangue derramado foi de Jesus. A única cruz para a salvação foi a dele. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi ferido pelo meu pecado. Mas eu não quero saber de Jesus. Eu quero saber de fumar, de dançar, de beber. Eu quero saber de fazer a minha vontade, porque eu sou dono da minha vida. Eu mando na minha vida, ninguém manda em mim. Nem meu pai, nem minha mãe, nem meu marido, nem minha mulher, nem o meu pastor ou padre. Ninguém manda em mim. Eu mando na minha vida, eu faço o que eu quero, eu sou livre. Alguns dizem, livre? Você é um escravo da pior qualidade. Você é um escravo do pecado. Você é um escravo de uma vontade que é maior do que a sua vida. Você é escravo de uma força que é maior do que a sua força. Você é escravo de um desejo que você não pode viver sem ele. Isso não é liberdade, isso é escravidão. Jesus veio ao mundo para libertar. Ele disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como eu estava dizendo, nenhum de nós, nenhum de vocês queiram morrer sem Jesus. Nenhum de vocês queiram viver sem Jesus. Nenhum de vocês queiram chegar no dia do grande trono branco e no juízo final sem ter aceitado a Jesus, porque sem dúvida nenhuma você estará cometendo o maior crime. Louvado seja Deus. Então, meus queridos, entendam e leiam a Bíblia que você tem em sua casa. A Bíblia é uma só. Alguém diz, a Bíblia é católica, a Bíblia é evangélica, a Bíblia do Testemunho de Jeová. A Bíblia é uma só. Leia a Bíblia que Deus vai falar com você. Mas deixa eu concluir aqui. O crime maior do mundo é o homem rejeitar o seu Criador. E o crime maior do mundo, ele foi cometido desde o Jardim do Éden. O maior crime do mundo é rejeitar a Deus. E Deus, quando chegou lá no Éden, naquela tarde, Adão e Eva, criminosos, praticaram o maior crime. Estavam escondidos de trás de uma árvore no jardim. Estava escondido de trás de uma árvore. E Deus é onisciente, Deus sabia. Deus já tinha visto que eles tinham caído na tentação do diabo. Aí Deus chamou Adão. Onde tu estás, Adão? E ele calado, todos dois. Mas não podendo mais se esconder, Adão se apresentou e disse, Senhor, eu estou aqui, mas eu ouvi a tua voz, mas eu estava nu, tive medo, tive vergonha e me escondi. Quem foi que te fez saber disso, Adão? Aí Adão não quis assumir o erro e lançou para a sua mulher, disse, a mulher que tu me deste, me enganou, fez eu pecar. Ele quase que acusava a Deus, né? Ele disse, a mulher que tu me deste. Bastava ele ter dito, a minha mulher me fez eu errar. Mas ele disse, a mulher que tu me deste. Ele quase que dizia, olha, você também é culpado. Você foi quem me deu ela. Oh, glória a Deus. Está entendendo como é o estado de pecado do homem? E Deus conversa com a mulher e diz, mulher, por que você fez isso? E a mulher disse, a serpente me enganou. E de fato a Bíblia
Bíblia diz que a serpente enganou mesmo lá. Paulo falando aos Coríntios, ele diz: a mulher foi enganada. Mas o certo é que aqueles dois seres perfeitos, o homem e a mulher, os dois seres mais preciosos que Deus fez no mundo, Deus entregou o mundo na mão deles e disse: cresçam, multipliquem, enchem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre as bestas do campo. Tudo está na mão de vocês. Este mesmo casal a quem Deus deu tanta honra, pecaram contra Deus. Pecaram contra Deus e cometeram o maior crime. Qual é o maior crime? É abandonar Deus, é rejeitar Deus. E se foi grande o crime deles, muito maior crime, maior ainda, mais pesado, meus queridos ouvintes, me dei só um pouquinho mais de atenção. Mais pesado ainda. Olha, se é pesado o homem está lá no jardim do Éden, ter desobedecido a voz de Deus, imagine como não é muito mais pesado depois que o próprio Deus veio a esse mundo e derramou o sangue dele mesmo, e o homem disse ainda: eu não quero você, eu não aceito você. Aí o Deus pode dizer: mas meu querido, meu filho, minha filha, entenda que lá no Éden o homem pecou e por isso todos são pecadores, mas eu vim agora dar a vida para salvar, eu vim dar a vida para perdoar, eu vim dar a vida para te livrar do estado de pecado e do inferno e da condenação e te dar a vida eterna. E o homem olhar para ele e dizer: mas eu não quero. O que é que você quer mais? O maior crime é o homem rejeitar a Deus. Então entenda, não se ofenda, mas entenda a palavra de Deus, medite nela, peça a Deus para lhe ajudar, porque o evangelho não é brincadeira. Um dia todo homem vai ser levado à presença desse mesmo Jesus que morreu, mas que está vivo. E todo aquele que for levado para se ajoelhar diante do grande trono branco, que o apóstolo João fala no capítulo 20 de Apocalipse, todo homem que ali se ajoelhará, ele terá um crime nas costas. Pode ter muitos, mas todos vão ter. Qual é? Ter rejeitado a Deus, ter rejeitado a palavra de Deus, ter dito: eu não quero Jesus, eu não aceito o sacrifício. Problema dele, morreu na cruz porque quis. Não se engane, queridos, a Bíblia diz que Deus é um Deus a quem pertence a vingança. Entenda uma coisa: a salvação chegou de graça para nós, mas para Deus custou caro, e Ele vai cobrar. E a cobrança é o juízo final. A cobrança é o inferno que foi preparado para o diabo e seus anjos. E não adianta a gente mentir, não adianta inventar, porque se morrer sem Jesus, não tem choro e nem vela, e nem reza e nem oração que dê jeito. A Bíblia diz: aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então ser crente em Jesus não é ser da Betesda, não. Ser crente em Jesus não é ser simplesmente da Madureira, não. Ser crente em Jesus é atentar, é olhar para o Calvário e ver o próprio Deus derramando sangue e sofrendo no teu lugar e pagando o preço que tu não podia pagar e não pode nunca. E Ele na cruz derramou sangue. Ele na cruz foi coroado de espinhos. Ele na cruz foi crucificado. Ele na cruz foi zombado, humilhado até o derradeiro grau. E sabe quem era a culpa? Não se engane não, era sua e minha. Jesus nunca fez nada ruim para merecer aquilo, não. Quem merecia aquela cruz era você e eu. Mas você diz: mas irmão, eu que estou aqui sentado. Sim, você que está aqui sentado. Irmão, eu que estou aqui na minha casa. Sim, você que está aí na sua casa. Irmão, eu que estou aqui na minha moto, no meu carro. Sim, você mesmo. É com você que Deus está falando. Saiba de uma coisa: você pode nunca aceitar Jesus, você pode nunca querer o evangelho, mas já que você está ouvindo a palavra, saiba de uma coisa: não tem católico nem crente, nem budista, nem muçulmano, nem espiritista, nada disso vale nada. A única coisa que vai valer é no dia em que você dobrar o joelho diante dele, se você terá aceitado ele ou não como Salvador. Fora disso nada mais importa. A única coisa que importa é você entregar a sua vida nas mãos do Criador, que além de Criador e autor da sua vida, além disso, ele deu a vida dele na cruz em resgate da sua. Você tem muito valor
valor. Você tem muito valor. Deus, quando quis valorizar a sua alma, Ele não botou a mão no bolso e pegou R$1 milhão. Ele não pegou uma barra de ouro bem grande. Ele não pegou a riqueza do céu para avaliar a sua alma, não. A única coisa que Deus encontrou, veja que amor profundo é esse de Deus. Veja que avaliação gloriosa Deus fez pela sua alma. A única coisa que Deus encontrou para avaliar a sua alma, a sua vida, foi a própria vida dele. Ele não disse assim: eu vou botar o anjo aqui, o arcanjo poderoso Miguel. Miguel vai lá na terra morrer pelos pecadores. Ele não pegou o anjo Gabriel, que é aquele anjo que veio dar notícias a Daniel, e também a Virgem Maria, dizendo que ela teria um filho. Deus não disse: Gabriel, vai lá e morra por eles, não. Deus não pegou nem anjo, nem arcanjo, nem querubim, não pegou ninguém para mandar fazer isso. Deus disse: eu mesmo vou. E na pessoa de Jesus Cristo, Ele veio ao mundo e avaliou a minha vida pela vida dele. Qual é o preço da tua alma? Qual é o preço da tua vida? Aí o diabo diz assim: não, você não tem mais jeito não. Você vai morrer escravizado na droga, vai morrer no pecado, já é velho demais, não presta mais para nada. Não é assim que o inimigo fala no coração da pessoa? Você não vai servir para ser crente não, nem para servir a Deus não. Você não tem valor, você não vale nada. Mas Jesus está apontando para você e dizendo: você vale. Eu dei a minha vida pela tua. Eu derramei o meu sangue. Eu dei a minha honra. Eu fui desonrado, porque Ele foi despido na cruz. Ele foi humilhado na cruz. Ele foi zombado na cruz. E Ele olha para você nessa noite, parece que eu estou vendo, e Ele diz: meu filho, minha filha, foi por ti. É por ti que eu fiz isso. Entenda a minha voz, filho meu, dai-me o teu coração. Foi por ti que eu fiz isso. Então, meus amigos, esqueça até o nome de evangélicos, esqueça até o nome de crentes, se for o caso. Esqueça o nome de religião, que isso não vale nada não. Mas, por favor, lembre-se de um nome. Um nome. Lembre-se de um nome de 5 letras, porque desse nome ninguém escapará. Aleluia! O homem no dia em que ele se assentar no trono da sua glória para julgar todo ser humano, vai crente, vai católico, vai budista, vai muçulmano, vai ateu, vai pastor, vai presidente da república, vai deputado estadual, vai ator da Rede Globo, vai papa, vai pastor presidente, vai bispo, vai cardeal. Todo ser humano que já nasceu na terra vivo e que viveu na terra vai se prostrar diante de um nome. E o nome não é crente, não é evangélico, não é igreja evangélica, não é Betesda, não é igreja católica. O nome não é pastor, não é padre. O nome não é nada disso não. O nome é Jesus. Quem é o autor do universo? Quem é o criador do universo? A Bíblia diz: é Jesus. Quem foi que deixou a sua glória nos céus e veio à terra para morrer numa cruz? O nome é Jesus. Quem foi que ressuscitou da morte no terceiro dia? O nome é Jesus. Quem foi que subiu aos céus dizendo que voltaria para buscar sua igreja? O nome não é Paulo, Pedro, nem João, nem José. O nome é Jesus. Quem foi que profetizou que nos últimos dias haveria de acontecer tudo que nós estamos vendo acontecer? O nome é Jesus. Quem disse que voltaria para buscar o seu povo? Quem disse que haveria um juízo final? Não foi invenção de Pedro, nem de João, nem de Tiago, não. Quem disse isso foi Jesus. Aleluia. Jesus disse assim: a palavra eu não a ninguém julgo, mas a palavra que eu tenho falado, essa vai julgar no último dia. Então no último dia, a Bíblia, a palavra revelada, a palavra que Ele falou na terra, que ficou escrita, vai estar aberta lá no juízo final. Vai estar aberta lá. O livro da Bíblia vai estar aberto. O livro das obras do homem vai estar aberto. O livro da consciência do homem vai estar aberto. O livro do corpo do homem vai estar aberto.
A Bíblia diz, João diz, abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, e este era o livro da vida. E João disse, e não é surpresa, porque ele viu isso numa visão que Deus revelou para ele escrever no Apocalipse. Ele disse, não é surpresa, todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte, e de lá a sua fumaça vai subir pelos séculos dos séculos dos séculos. Entenda uma coisa, Jesus não morreu de besta não. Jesus não morreu, não foi para dar uma de herói não. Jesus não veio ao mundo, não foi fazer um papelzinho qualquer não. Ele veio pagar o preço pela tua alma. E ai da tua alma se não entregasse a Ele. Não pratique o maior pecado. Você diz, eu não mato, não fumo, não bebo, não roubo, eu faço tudo direitinho. Você está de parabéns, continue assim. Mas se você não fizer a melhor coisa que Deus precisa que você faça, você não vai alcançar a salvação. Sabe por quê? Porque a salvação não é pelas obras. Porque se fosse, Deus ia dizer, olha homens, sejam bonzinhos, não adulterem, não fumem, não roubem, não mate, não pratique o mal, faça esmola, faça o bem, e vocês fazendo isso estarão salvos. Mas a Bíblia não diz isso. A prova é que se isso salvasse, para que Ele descer do céu para morrer por nós? Se a solução já estaria aqui na terra. Mas sabe por que Ele desceu para morrer por nós? É porque na terra não há solução. Na bondade do homem não há solução. Nas obras do homem não há solução. Não há solução. O remédio veio de cima porque embaixo não tinha remédio. A farmácia celestial se abriu e Deus enviou o remédio. Quem é o remédio? O apóstolo João, aliás, o João Batista disse, o remédio é Ele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É só Ele que tira o pecado do mundo. Você quer tirar o pecado da sua alma, é Jesus o remédio. Não tem outro não, não tem jeito a não ser Ele. Porque Ele foi mandado dos céus para isto. Então ouça esta palavra, entregue a sua vida a Jesus, medite nela. O maior crime é o homem rejeitar Deus. O maior crime é o homem rejeitar a Jesus. Se você chegar no dia do juízo final sem ter entregado a sua vida a Jesus, não se engane não, hoje 18 de janeiro de 2014, você está sabendo que você leva um crime nas suas costas. Você está sabendo, e o crime que você leva não é de qualquer pessoa não. Você não é culpado da morte de uma pessoa qualquer não. Você é culpado da morte do Filho de Deus. Na hora que o livrão se abrir no juízo final, você vai ficar sabendo que a culpa de ele ter morrido era sua e minha. A solução é abraçar o sacrifício dele, abraçar o sangue dele, abraçar a mensagem dele, abraçar o perdão que ele oferece hoje. Porque do contrário não há perdão, não há salvação, não há jeito. Não se enganem, meus queridos, religião é falsidade, religião é mentira, religião é engano. A salvação está no nome do Filho de Deus que derramou sangue pela sua alma. No dia do juízo final, religião não vai valer um centavo. Ah, mas eu faço parte da igreja evangélica fulana de tal. Para Deus, Deus não quer saber disso não. Ah, mas eu faço parte de uma organização muito bonita, muito grande, muito poderosa. Para Deus ela não passa de um trapo de imundícia. Poderoso é aquele que morreu e ressuscitou para julgar. Esse é poderoso. O resto é só conversa fiada. Glória a Deus. Louvado seja Deus, amém? Não se assuste, não me leve a mal. Entenda, hoje você pode ter 10 anos de idade, pode ter 15 anos, você pode ter 50 anos de idade, pode ter 80 anos, eu não sei qual é a sua idade, mas saiba hoje, saiba bem sabido, grave bem na cabecinha, que todo homem é culpado de um crime, todo homem é criminoso aos olhos de Deus. Não é aqui na ficha corrida da polícia de Xeramobim não. Mas aos olhos de Deus todo homem é criminoso. Por quê? Porque todo homem é culpado pelo sangue que foi derramado na cruz do Filho de Deus. Louvado seja Deus. Eu acho que eu já repeti demais. Já está cansando, né?
Receba, amado amigo e amada amiga, esta palavra. Receba Jesus. Eu não estou lhe oferecendo religião não, nem igreja evangélica não. Pode esquecer disso, mas receba Jesus em sua vida. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Irmão Silas, será que ele fará tudo? Fará. Ora, se ele já morreu na cruz, por que ele não faz outra coisa qualquer? Ele já deu a vida dele, por que ele não faz qualquer outra coisa que você precisar? Ele salva, liberta, perdoa, cura, transforma, faz maravilhas. Glória a Deus, amém? Eu vou terminar só pedindo perdão ao irmão Francisco e aos irmãos. Irmão Napoleão, você vai me perdoar? Glória a Deus, eu estou muito feliz por esse trabalho e desejo participar com os irmãos de mais outros. Glória a Deus. Quando o interesse, o objetivo é Jesus, a obra dele, o Evangelho. Quando eu não vejo interesse humano, quando eu não vejo interesse material, gente querendo falar bem, gente querendo ser bonito, gente querendo ser o bambambam, gente querendo se aproveitar da vida dos outros, isso aí não é evangelho não. Agora quando eu vejo os irmãos, que nem eu vi esses dias, os irmãos se preparando, se preocupando, desejando fazer essa obra, aí eu me lembro da cruz do Calvário. O mesmo Espírito que trouxe Jesus espontaneamente à terra, que foi o Espírito Santo, irmão Francisco, é o mesmo que está na tua vida, na vida do irmão César, na vida do irmão Napoleão, na vida do irmão Jardel e na vida de todos aqueles que já lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. É o Espírito Santo que está fazendo isso. De graça recebei, de graça dai. E se você encontrar alguém aí curando em nome de Deus e pedindo dinheiro, você mande ele ir para a China, porque ele é falso. Jesus cura mesmo, mas Jesus não cura por dinheiro não. Jesus salva mesmo, mas Jesus não salva por dinheiro não. Ele salva porque ele é Salvador. Ele cura porque ele tem poder. Ele abençoa porque todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. E não é por dinheiro não. Isso é falsidade. Não aceite a mensagem falsa, mas entregue-se à verdade do Evangelho. Amém.